Bem-vindo! Obrigada. Boa tarde, Chapecó. Tudo bem? É uma honra participar do Inspira Mulher, desse evento maravilhoso. Quero começar já agradecendo ao convite do Sebrae delas, o Pólen, e também parabenizar a nossa anfitriã, Branca Rubas, por esse movimento incrível e maravilhoso. Eu sou Silviane Laval e o tema que eu vou trazer hoje para vocês é um tema que me instiga muito, que me deixa muito feliz, porque é um tema que pode transformar não só a minha carreira, como a de cada uma de vocês que está aqui. Essa aqui é um pouco da Silviane, né? A minha família. Eu tenho duas filhas lindas, a Martina e a Isadora, um marido maravilhoso, que inclusive está aqui também, veio prestigiar no dia desse evento. E ele foi um dos meus maiores incentivadores para que eu empreendesse, para que eu tirasse meus sonhos do papel e para que eu seguisse nessa carreira do empreendedorismo. E hoje o que a gente vai falar, né, é muito sobre isso, sobre como vocês podem transformar o conhecimento que cada uma de vocês tem em um grande negócio. Preparadas? Preparadas? Então, para isso, nós temos um caminho onde a gente precisa de conhecimento e coragem, precisa de ação, precisa de muito movimento, inovação, networking e conexões, e também de um horizonte, uma estratégia, assim como ousadia. E hoje, né, assim, a gente vê esse movimento do empreendedorismo crescendo cada vez mais. No Brasil, 46% dos empreendimentos, eles são liderados por mulheres. Nos Estados Unidos, a gente já tem um movimento de 45,5% dos novos negócios vêm com a liderança feminina. E na Europa, né, que é uma região bem mais tradicional, nós vemos na França, em Portugal, vários movimentos de incentivo ao empreendedorismo também. E a gente precisa desse caminho, a gente precisa seguir um caminho quando a gente quer empreender. E hoje eu quero me conectar aqui com cada uma de vocês, mas com o coração de vocês, porque eu me vejo em cada uma de vocês que estão aqui. E para a gente poder transformar, né, o nosso conhecimento em um negócio, a gente precisa tomar muitas decisões. E eu sei que vocês estão aqui porque vocês também precisam tomar uma decisão. Quem aqui vai tomar uma decisão? Uma, duas, três. Olha só, o pessoal está querendo tomar decisões, isso é muito bom. E para a gente começar, eu preciso trazer aqui para vocês um pouco da minha história, quem sou eu, como eu comecei. E eu comecei a empreender aos 44 anos, oficialmente. Mas eu já empreendia na minha vida, no meu CPF, e também dentro da instituição de ensino e pelos lugares onde eu passei. E por que a gente precisa de conhecimento e de coragem? Então, eu trago aqui para vocês esse momento em 2020. Eu venho de uma carreira executiva dentro de instituições de ensino. Eu sou analista de sistemas, né? Mas migrei para a educação muito cedo, criei cursos de graduação, fui coordenadora de curso, depois fui diretora de educação à distância, diretora acadêmica, mas em todos esses locais, em todos esses lugares, eu sempre intraempreendi. Eu sempre buscava criar algo novo, desenvolver novos projetos, e eu sei que vocês que estão aqui também são assim. Vocês vêm, vocês têm vontade, vocês criam projetos, vocês desenvolvem coisas novas. E foi essa força que me impulsionou que eu viesse a empreender. E o que aconteceu? Eu estava exatamente em 2020, 2019, por aí, em um palco, porque eu colava o grau nos estudantes. Eu era a pessoa que fazia os eventos de formatura. E toda vez que a gente cola o grau no aluno, ele fecha os olhos, porque ele recebe
esse momento, porque ali tem uma história de muitos anos, às vezes de muitas dificuldades, às vezes ele é o primeiro filho a se formar daquela família, a ter um curso de graduação. E eu sempre honrei muito esses momentos, assim, porque eu sempre me conectei muito com a história das pessoas. E eu estava numa formatura, num dia como esse, e eu olhei aquele auditório, assim, lotado de pessoas, e me veio um insight, que eu acredito que foi divino. E eu vi as pessoas sentadas e pensei, poxa, eu faço tanto por essas pessoas aqui dentro dessa instituição, eu me conecto com cada uma delas, por que eu não posso fazer isso além dessas paredes, além dessas fronteiras? E foi aí que, depois que você vê, não dá para desver, e eu pensei, poxa, eu preciso fazer algo com isso. E, nessa oportunidade, eu já trabalhava com um colega, nós desenvolvemos vários projetos juntos, e eu comentei com ele desse meu desejo de empreender, e ele falou, eu também tenho o mesmo desejo, quem sabe a gente une forças, então, para dar início a um novo negócio. E foi assim que aconteceu. E hoje aqui eu estou vendo várias pessoas que eu conheço e que me conhecem da minha jornada na instituição de ensino também, né? E é muito bom ter vocês aqui me assistindo nesse momento, porque conhecem a minha história e a minha jornada. Isso foi em 2020, gente, tá? 2020. E aí nasceu a Blenduca, que é uma empresa especializada em negócios de conhecimento. O que são negócios de conhecimento? São negócios são negócios educacionais que partem do conhecimento que cada expert tem, que cada pessoa tem. E a Blenduca foi crescendo, nós começamos com mentorias individuais, eu comecei fazendo, né? E com muita coragem. Por quê? Porque é preciso ter coragem para empreender. É preciso ter coragem para largar um salário fixo todo mês e ousar, sem saber se você vai ter, no próximo mês, uma receita, ou se você vai ter que tirar do teu bolso para investir no teu negócio. Então, essa é a coragem que você precisa. Você também precisa de coragem para contar para a tua família que você tem esse sonho, que você tem esse desejo de empreender. Porque, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, especialmente nossos pais, nossas mães, eles nos amam e eles não querem que a gente sofra. E, às vezes, eles não tiveram oportunidade de empreender. E eles vão te desestimular. Eles vão dizer, fica onde é seguro, minha filha. Fica onde é seguro. Mas aquela vontade que você tem aqui dentro te dá mais coragem. E você precisa ter coragem também para falar para os teus filhos, para falar para o teu marido do teu desejo. Você precisa ter coragem para dizer para você mesma que você é capaz de construir um negócio com o conhecimento que você tem e que você foi adquirindo ao longo da tua jornada. E mais ainda, você precisa de coragem para olhar para aquela tua vizinha, que quando você contar para ela, estou empreendendo, ela vai te olhar, você empreendendo nessa idade, ou nesse momento da tua vida, está inventando moda. Mas também a gente precisa de coragem para isso. E, além disso, a gente precisa, nesses passos para o empreendedorismo, se posicionar. Quem aqui tem um posicionamento bem definido? Sabe que seu negócio está bem posicionado? Ninguém, gente. 1, 2, 3. Então, você precisa se posicionar. E o posicionar, ele passa por você dizer, né, o que você faz do jeito que só você faz. Então, a gente precisa ter essa clareza do que a gente faz do jeito que só a gente faz. Isso é posicionamento. E eu vou falar para vocês que, primeiro, nós precisamos nos convencer que nós somos empreendedoras, que nós somos empresárias. E quando eu comecei nessa jornada, mesmo sendo diretora de ensino de uma instituição, eu me convenci, né, me autoconvenci
que eu era uma empreendedora, era uma empresária. E a nossa empresa tinha 2 pessoas, eu e meu sócio. Só nós 2. Mas no outro dia, quando eu pedi o meu desligamento, eu disse, agora eu sou empresária. E eu me posicionei dessa forma. Eu disse, e aí eu ia nos eventos, participava dos eventos, e as pessoas me perguntavam, né? Se eu tenho uma empresa, eu sou empresária. E às vezes eu pensava, poxa, mas será que eu não estou aqui fazendo a síndrome da impostora? Porque é só eu e meu sócio, a gente ainda não tem colaboradores, não tem pessoas, não tem parceiros. Mas não, eu me convenci. E isso é muito importante para que a gente avance, para que a gente tenha os próximos passos. Você precisa saber qual é a sua expertise, para quem você faz o que você faz e como você faz. Porque, do jeito que você faz, só você sabe fazer. Você pode dizer, tem outras pessoas que fazem parecido, mas não igual a você. Então, olha para a mulher que está aí do teu lado e fala para ela, você tem um conhecimento valioso que pode se transformar em um negócio. Fala para ela aí. Né? Convençam. Mas, além do posicionamento, assim, é preciso agir. A gente precisa de ação. A gente precisa criar movimento. Né? Porque o movimento é que vai fazer com que a gente cresça e a gente desenvolva esse negócio. E nós estamos vivendo uma era de mentores. A palavra mentor nunca foi tão ouvida e tão falada. A era dos mentores dos negócios de conhecimento. Um negócio baseado em orientação, direção e resultados. Gente, assim, existe aqui uma grande oportunidade de mercado. Fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é mãe? Vocês já são mentoras. Quem é professora? Já são mentoras. Quem é mãe e professora, né? Já é uma mentora. Quem é psicóloga aqui? Já é mentora. Né? Quem é empresária? Já é mentora também. Por quê? Porque o mentor, ele é aquela pessoa que já passou por aquelas etapas e ela vai mentorar outra pessoa, ela vai ensinar outra pessoa como ela deve fazer, você vai trilhar esse caminho junto com ela. Então, vocês já são mentores. E às vezes a gente não sabe. Eu já era mentora por muito tempo, desde o começo da minha carreira. Eu sempre ensinei pessoas, não só pelo fato de ser professora, mas eu preparei líderes, preparei gestores, preparei pessoas. Desenvolvi carreiras de muitas pessoas. Então, já era uma mentora e eu tenho certeza que vocês também são. E a gente não pode perder essa oportunidade de mercado. Por quê? Trouxe aqui um quadro para mostrar para vocês que de 2020 a 2024, esse mercado de mentorias cresceu 60%. E eu tenho uma mentorada que ela está lá no SXSW, em Austin, agora. E ela acabou de postar num grupo de WhatsApp que só vai aumentar o número de mentores ao longo desses próximos anos. Porque cada vez mais, com o advento das tecnologias, as pessoas precisam de humanização e de direcionamento. Então, consultorias, o mercado muito próspero, 40% de aumento. Cursos, 30%, 80%. Mercado de palestras, 30% de aumento. E percebam, todos eles assim, com um faturamento mensal muito positivo. Consultorias, 50 mil, cursos, 2 mil, palestras de 2 a 20 mil reais. Então, vocês que estão aqui podem ser mentoras, vocês podem ter o seu negócio de conhecimento. É nisso que eu acredito que o negócio de conhecimento é o melhor negócio do mundo. Por quê? Porque ele não precisa de estoque. Eu não preciso, o produto sou eu, o produto é o meu conhecimento. Eu posso começar a qualquer momento com as ferramentas que eu tenho e
quanto tempo nós sentamos para estudar, quanto tempo, quanto nós investimos em cursos, quanto nós investimos na participação em eventos, quanto nós investimos em nós mesmas. Eu tenho certeza que muitas de vocês aqui devem estar pensando agora como eu posso começar um negócio de conhecimento. E a gente começa por essa jornada, né? Hoje, você como expert, você tem ali o teu conhecimento, mas você pode, de 0 a 6 meses, começar a faturar até R$100 mil em 6 meses. E eu falo isso, gente, com muita propriedade. Por quê? Porque vários palestrantes que estão passando nesses palcos são nossos mentorados, e eu ajudei a construir o negócio deles. E assim como o meu negócio também passou por essas etapas. A Blenduca também passou por essas etapas. Quando eu e meu sócio começamos, a gente tinha uma mentoria individual. E a primeira mentoria que a gente vendeu, nós cobramos R$6 mil. A primeira mentoria, no primeiro ano. Tá? E ela não tinha nem nome, era mentoria individual. Hoje, nós temos um portfólio de produtos onde a gente leva os negócios desde o 0 até o faturamento de 300 a 800 mil mês. Por quê? Porque existe essa jornada, né? Você vai, ao longo do tempo, melhorando, preparando e se especializando. E, para isso, a gente precisa inovar também. Mas aonde está a inovação? A inovação, ela está no método, porque cada um de vocês tem um método para fazer a entrega que vocês fazem. E eu vejo muitos consultores, muitos treinadores que não têm uma metodologia detalhada. E isso atrapalha o desenvolvimento do negócio. Então, percebam, precisa conhecimento, precisa coragem, sim, precisa ação, movimento, precisa inovação. E a inovação está na metodologia. A metodologia, ela é a linha mestra que vai ajudar com que vocês tenham uma escada de produtos. Eu também vejo muitos mentores e consultores que começam os seus produtos tentando escalar o seu negócio com iscas digitais, ou seja, começam vendendo e-book, vendendo um curso. Esses produtos não são produtos que vão fazer com que você gere um caixa rápido para a tua empresa e que faça com que você cresça rapidamente o seu negócio. Você precisa ter uma escada com produtos de entrada, com produtos de monetização, com produtos high-end, produtos de posicionamento. Aí sim você consegue ter uma esteira completa, consegue desenvolver um negócio e cobrar um valor justo pelo teu conhecimento. Hoje, a gente trabalha com mentorias, aí a gente vê que tem, né, com os nossos mentorados, que vão começa já posicionado em 5 mil, até 20, até 30. As consultorias, os valores vão de 50, 100, 150. Então, existe muita oportunidade. E, às vezes, por não saber por onde começar, a gente acaba deixando isso de lado. E é necessário também que a gente olhe para esse horizonte com muita estratégia. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem já pensou em criar um curso ou uma mentoria? Pensaram. E por que não criaram? Por que não criaram? Muitas vezes a gente pensa, né? Mas esse mercado de educação, ele é um mercado muito potente. Tanto é que a maioria dos negócios, das empresas, elas estão montando braços educacionais. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai precisar de mão de obra especializada para várias funções. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Desde 2020 até 2025, mais de 300 universidades fecharam nos Estados Unidos. Tá? 300 universidades fecharam.
E esse movimento, ele tem sido refletido aqui no Brasil, porque os alunos que eles finalizam o ensino médio, a grande maioria não ingressa no ensino superior. Então, existe um gap muito grande entre as pessoas que finalizam o ensino médio e ingressam no ensino superior. Essas pessoas que finalizam o ensino médio são as que se direcionam para o mercado de trabalho. E quem precisa formar essas pessoas são as empresas, são os negócios. Então, existe muita oportunidade também para vocês desenvolverem consultorias nessa área de educação e de preparação de líderes de aprendizagem dentro das empresas e dos negócios. Não é só eu, como consultora, eu, como treinadora, vou lá e dou um treinamento. Não, eu preciso preparar as pessoas para elas também serem líderes de aprendizagem e ensinar outras pessoas. Essa é uma oportunidade. Os empresários estão buscando soluções porque a mão de obra que chega não está qualificada o suficiente. E com o conhecimento que cada uma de vocês tem aqui, dentro da área de negócio de vocês, vocês podem mudar e transformar e ajudar, né, a mudar muitas vidas e colaborar com o desenvolvimento de muitos negócios. Mas, para isso, sim, é preciso que a gente olhe para esse horizonte com muita estratégia, mas também com muita ousadia. E, quando eu falo de estratégia, já vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem gosta de vender? Ó, uma, duas. E quem não gosta de vender, então? Não gostam de vender? Assim, dentro dessas etapas, né, quando a gente fala de horizonte aqui, a gente precisa aprender marketing e vendas. Então, na minha jornada como empreendedora, né, nesses 5 anos, eu me desafiei a aprender muito sobre vendas e sobre marketing também, porque a gente precisa aprender para poder vender, porque nós somos nosso produto. Assim como um negócio de conhecimento, você ter um produto educacional é muito bom porque você não precisa de estoque, ele é mais difícil de você tangibilizar, de você mostrar o teu produto para as pessoas, é ou não é? Né? Como que eu mostro o conhecimento que eu tenho? Às vezes, numa oportunidade dessas, a gente consegue mostrar o conhecimento. Entretanto, se eu não consigo, às vezes, tangibilizar isso, né? Por isso que o método é importante, porque se eu tenho um método detalhado de como eu faço aquilo que eu faço, eu consigo, do método, extrair os meus produtos e fica mais tangível para o meu cliente também. Mas eu preciso vender. E, assim, não tem como fugir. Um negócio, ele precisa de vendas. Eu preciso ter um ótimo produto? Sim, eu preciso ter um ótimo produto. Preciso ter uma entrega de qualidade? Certo que sim. Mas eu vou precisar sempre vender. E vender, e vender. Vender para mais pessoas? Não, manter também esses clientes que estão comigo junto de mim. Né? Então, estou vendo aqui, tem vários empresários aqui me assistindo, é ou não é? Né? A gente precisa vender sempre. Então, a gente precisa gostar de vender. Se eu quero empreender, se eu não gosto, eu preciso aprender a gostar de vender, porque é isso que vai fazer com que o meu negócio se sustente no longo prazo. São as vendas. Percebem? Eu estudei muito, fiz vários cursos, vários treinamentos de marketing, de vendas. E a gente precisa valorizar o nosso conhecimento. Como eu falei, eu tenho certeza aqui que se a gente juntar todas as horas que vocês se dedicaram a sentar e estudar, nós temos para mais de 50 mil horas aqui, se a gente somar cada uma de vocês. É ou não é? Sentadas, estudando, quantas vezes a gente deixa de ficar com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, porque a gente tem um curso, a gente tem um treinamento. Enquanto mulheres que somos, né, muitas vezes nos culpamos por isso também. Ai, meu Deus, eu podia estar fazendo isso, mas eu estou nesse curso, nesse treinamento. Mas é um momento importante e a gente faz isso. E aí são tantos
né? Momentos que a gente faz, que a gente deixa de lado, que a gente precisa valorizar o nosso conhecimento. E quantas vezes a gente não valoriza o nosso conhecimento? É ou não é? Vocês não têm pessoas que ligam para vocês ou que chamam no WhatsApp dizendo assim: ai, como que você me ajuda a fazer isso? Eu sei que você é muito boa nisso que você faz. Me ensina como você faz. E o que a gente faz? Ensina, né? E a gente cobra por isso? Não, né? Muitas vezes não. Porque para nós é fácil, é o nosso óbvio. A gente faz isso todo dia. Né? Quantos professores lá de educação física, educadores físicos, não chegam lá para você, e dizem assim: ai, me ajuda para criar um treino para o fulano, não sei o quê. E você diz: ah, faz assim, assim, assim. Está pronto. Tem que valorizar o conhecimento. Valorize o conhecimento. Olha para a mulher do lado que está aí e diz assim: você merece valorizar o seu conhecimento. Isso, vocês merecem valorizar o conhecimento de vocês. Porque a gente investe muito para chegar onde a gente chega. É ou não é? E nunca esqueçam que vocês são as melhores vendedoras do negócio de vocês. Não tem ninguém melhor do que vocês, porque vocês que criaram, vocês que pensaram, vocês que estruturaram o método, vocês que criaram as ferramentas para que aquele negócio acontecesse, daquele jeito, naquele formato, vocês que estruturaram os processos. Então, digam para vocês mesmas: eu sou a melhor vendedora do meu negócio. Acreditem, porque é assim que funciona. A gente tem que acreditar primeiro. Se não fosse assim, nós não teríamos os resultados que nós temos. Se aquela Silviane lá de trás, que era CLT, não tivesse acreditado todos os dias nisso, a gente não teria chegado nesses resultados que a gente tem hoje. E o networking, né, que é muito importante também, mas é esse networking. Quando eu falo de network, eu não falo somente de você olhar para a pessoa do lado e trocar um cartão com ela, não é só isso. É você se qualificar, você investir em treinamentos, em qualificação. Eu mesma, o Sebrae me ajudou muito. Hoje, inclusive, eu dei uma entrevista falando disso. Eles têm várias formações gratuitas, tem formações... tem auxílio, tem apoio, tem direcionamento, me ajudaram muito para que eu aprendesse sobre vendas, para que eu aprendesse sobre marketing. Então, a gente precisa desse networking também, de conhecer pessoas que podem nos auxiliar, que podem fazer parcerias conosco, que podem nos ajudar a fazer com que o nosso negócio cresça, que ele se desenvolva. Hoje, a gente atende todo o Brasil. Por quê? Por conta de conexões que a gente fez em outros estados, em outros locais. Como o networking, essas parcerias, elas são muito importantes. E, às vezes, a gente fica preso no operacional, olhando só ao redor, no entorno, e não faz acontecer. Não fica ali e fica só conformado em vender para aquelas pessoas que estão ali e não olha que existem outras possibilidades. Isso, toda essa parte de conexão, de desenvolvimento, fez com que a Blenduca crescesse e a gente se tornasse a B-Company, a melhor edtech focada em negócios de conhecimento do Brasil. E assim, eu preciso compartilhar isso com vocês, porque todos os dias, quando eu acordo, e tem momentos difíceis que a gente precisa buscar apoio na família, nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu me alegro de começar um novo dia, porque eu sei, nesses 4 anos, são mais de 150 negócios de conhecimento criados e desenvolvidos. Então, é essa força, sabe? É isso que faz com que, naqueles dias que são difíceis, a gente acorde e pense: poxa, eu faço parte do negócio dessa pessoa. Eu faço parte do negócio da Ana, que está aqui, faço parte do negócio da Ediane, eu ajudo outras pessoas a se desenvolverem, outras mulheres a crescerem. E é isso que vale a pena.
é esse legado, é a gente se ver crescendo e desenvolvendo. Isso fez com que, nesses 4 anos, a gente tivesse mais de 30 milhões de faturamento gerados por esses negócios que nós auxiliamos. Mais de 50 mil vidas impactadas e transformadas. Porque cada pessoa que passa por nós, cada negócio que a gente tem oportunidade de desenvolver, ele impacta outras famílias, outras vidas. E é isso, gente, é por isso que a gente está aqui. E a gente pode fazer muito. Como mulheres que somos, a gente tem essa força. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês do nosso último evento, que aconteceu em Alphaville, em São Paulo, para vocês verem o que a gente é capaz de fazer em 4 anos. Só dar o play aqui. Não vai ter vídeo? Vou seguir daqui, então, depois, se der certo, a gente passa o vídeo daí. Então, a nossa missão é criar 250 negócios de conhecimento milionários até 2030. E nós estamos empenhados nisso. Cada pessoa, cada negócio que passa por nós é muito nesse intuito. E, como eu falei para vocês, essa aqui é uma foto que eu gosto muito dela, muito embora o meu look não seja o mais bonito nesse momento ali de 2015, mas é para mostrar que a gente se transforma durante o processo. É no dia a dia, é na evolução, é no conhecimento que a gente adquire, é nos mentores que nós buscamos para a nossa vida, para nos desenvolver enquanto pessoa, para desenvolver o nosso negócio. E não é sobre o dinheiro que a gente faz, gente. É sobre quantas vidas você transforma e quem você se transforma durante esse processo. Hoje, eu tenho a plena confiança e a certeza de que a pessoa que quer empreender, ela vai sentir isso dentro dela. E o que é mais importante é esse processo. A gente pode, a gente consegue. Nós temos muita força. A gente precisa acreditar em nós mesmas. E agora travou aqui. Esperar eles voltarem. Gente, enquanto eles organizam ali, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Trazendo aqui para vocês, então, desse caminho, né, que a gente precisa ter coragem e conhecimento, a gente precisa agir, se movimentar, a gente precisa de horizonte, de estratégia, a gente precisa de networking, precisa de inovação. E eu trouxe aqui para vocês um presente. Hoje, na Blenduca, né, nós temos 3 verticais, uma focada só em negócios de conhecimento, outra focada para o corporativo, onde a gente desenvolve as universidades corporativas dentro das empresas, e uma terceira unidade, que é a Abitec, que é uma solução de tecnologia, onde a gente trabalha com inteligência artificial, desenvolvimento de chatbots. Então, percebam que tudo isso foi construído nesses 4 anos, mas a gente não começou em 2020, a gente começou muito antes, com conhecimento que a gente já tinha, com a nossa bagagem, com a nossa experiência. E esse é o BI, a nossa inteligência artificial. Ele está aqui para vocês, para que vocês tenham uma experiência com inteligência artificial também. Vocês podem conversar com o BI. E eu trouxe 2 presentes para vocês. O primeiro deles é um guia, porque aqui a gente não tem o tempo de falar tudo o que a gente gostaria, mas é um guia
para vocês começarem da ideia ao primeiro cliente. Então, é só vocês escanearem esse QR Code aqui. E também um outro presente, que é o Vida de Expert, que é um convite para vocês participarem do Vida de Expert. Só vocês clicarem, o Bi já vai conversar com vocês, que é a nossa IA, tá? E vocês podem selecionar as opções por ali. E nunca esqueçam, essa frase eu ganhei de presente da Marielle, do Sebrae, eu honro muito. Em um evento que eu participei, quando ela divulgou, ela me deu essa frase de presente. Eu acredito nisso, que toda mulher, ela carrega em si a capacidade de dominar o mundo. Então, acreditem em vocês, acreditem no potencial de vocês. É possível empreender, eu sou prova disso. Iniciei a empreender com 44 anos, né? Hoje eu tenho 48. E assim, eu me vejo cada vez mais viva e com vontade de fazer mais. Se a gente é capaz de vender o produto do outro, como nós não somos capazes de vender aquilo que é nosso, né? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa: não desistam dos sonhos de vocês, empreendam, busquem conhecimento e façam a diferença na vida das pessoas. Obrigada. Sil, querida, uma pequena intervenção aqui, enquanto os meninos estão trocando de notebook, que realmente não rodou naquele, então o vídeo vai rolar. Mas, enquanto isso, queria compartilhar com vocês, né, Luciana Conterato? Viu? Se a gente vende do produto do outro, por que não vender o nosso? Por quê? Me responda, expert. Por falta de iniciativa, muitas vezes, né? Por medo de errar, por medo do julgamento do outro. Então, é mais ou menos assim. Quem tem o conhecimento armazenado aqui e aqui, que é o que mais importa também, não basta ter o conhecimento só técnico, tem que ter a energia. E estou falando para mim, Sil, né? Muito Por que bom. não compilar isso e entregar como conteúdo, né? Você nos guia nesse caminho. Sim, guio, e com muito amor, muito carinho, muita dedicação, assim, porque eu vejo, o que me realiza é ver esse sorriso no outro, né? O que nos realiza é o outro, de ver que as pessoas, elas estão realizando seus sonhos, elas estão conquistando seus objetivos. Isso faz toda a diferença, com certeza. Muita verdade isso. Vou ver como é que tá ali, tá? Fica à vontade. Vai ficar, Sil? Vai ficar no palco? Vai rodar teu vídeo? Vão Vamos ver passar. como é que tá. Senão eu já te agradeço. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, só chamar o Bi ali. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, eu fico super à disposição. Tem espaço para uma pergunta, então, Sil? Tem espaço. O vídeo está no ponto e você decide. Quer responder ou quer reproduzir o vídeo? Acho que dá para reproduzir o vídeo e aí depois, na sequência, Vamos eu vou lá, ficar então. ali no stand do Sebrae também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me acionar ali. Quando a gente faz as coisas com amor, com dedicação, com respeito, né, elas acontecem da melhor forma. O ambiente de conhecimento é um ambiente de construção, de desenvolvimento. O que eu aprendi com a Blenduca? Você não inspira outras pessoas pelo que você é, mas sim por despertar nelas aquilo que elas querem e podem ser. Essa autoconfiança que talvez eu não estava enxergando, que o meu conhecimento pode sim transformar vidas, transformar negócios e transformar o mundo. E hoje eu sinto que eu estou vivendo muito o meu propósito e a Blenduca com certeza faz parte disso. Todo esse trabalho que a Blenduca desenvolve nos dá uma segurança, né, para nós profissionais da área de conhecimento seguir e melhorar cada vez mais os nossos serviços e também atingir os nossos resultados. Iniciei o trabalho, então, com a Sil e o Ricardo em junho desse ano. Em agosto, em uma semana, eu fechei a minha primeira turma de mentoria coletiva e em 2 meses eu faturei o equivalente a 5 meses do trabalho que eu tinha até o ano passado, que era CLT. Com a mentoria da Blenduca, a empresa, ela expandiu os horizontes. Então, ela passou a enxergar muito mais longe. Consequentemente, teve uma mudança significativa no seu faturamento.
esse sentimento que eu quero compartilhar com vocês de vitória, de gratidão e para mostrar que é possível. Assim como foi possível para o nosso negócio, é possível para o negócio de cada um de vocês. Obrigada.